Estas são apenas algumas razões pelas quais é absolutamente horrível competir contra Merab Dvalishvili. Cada tópico parece outro round que você gostaria nunca ter começado. E acredite, só piora. O tanque de gás foi por volta de 2021. Quando percebi que Merab era especial, vi ele subir nos rankings e pensei, esse cara é um futuro campeão. Mas havia um pequeno problema. Quem tinha o cinturão era Aljamain Sterling, seu companheiro de equipe e amigo próximo. Sterling se tornou campeão naquele ano e todos os pesos galo queriam destronar. Bem, todos, exceto Merab, porque ele respeita o código dos irmãos. Merab continuou acumulando vitórias, 8 seguidas para ser exato, quebrou recordes de quedas e fechou o caminho para lendas. Mas em vez de desafiá-lo pelo ouro, basicamente se tornou guardião do trono de Aljamain Sterling. E olha, o tio Dana não ficou nem um pouco feliz com isso. E embora todos amemos as histórias de melhores amigos no MMA, como Khamzat e Darren Till, Merab precisava deixar uma declaração clara. E foi exatamente isso que ele fez em 2023. Deixe-me te levar ao UFC Fight Night 221, Merab Dvalishvili vs Petr Yan foi um ex-campeão peso galo do UFC, com 7 metros de altura e pesando 61 quilos. Ele teve 16 vitórias, 8 finalizações e 4 derrotas. Sem piedade, ele derrotou veteranos como José Aldo e Cory Sandhagen. Yan tinha um boxe afiado como uma navalha e defesa de queda de elite. O cara treinava com ursos na Sibéria. Sério, ele era como um Terminator russo de sangue frio. Mas nada disso incomodava Merab. Ambos eram conhecidos por sua pressão, mas isso foi como um teste de resistência, onde só um trouxe cilindro de oxigênio. Lembro de assistir ao vivo e pensar, ok, ele vem com tudo, mas com certeza vai cansar no segundo round. 15 minutos depois, Merab ainda estava encadeando quedas como se alguém estivesse apostando um Tesla a cada tentativa. Foi aí que percebi o quão incrível era o seu preparo físico. Ele nunca para de buscar as pernas jamais. Tentou 49 quedas. Dava pra ver que o Petr Yan já estava de saco cheio, mano. Merab transformou os pulmões dele em purê. Alguns caras são perigosos quando acertam em cheio, outros quando conseguem o controle superior. Mas o Merab simplesmente continua correndo atrás de você com seu tanque de gás infinito. Cada round é uma perseguição em alta velocidade, como se você estivesse com 5 estrelas de procurado no GTA. Petr Yan ficou na defensiva durante os 15 minutos inteiros, assim como quando ela pergunta, então quem é Kayla? Depois de verificar seu celular, remoções ilimitadas. Antes de entrar para o MMA, Merab estava treinando para ser policial na Geórgia. Ele literalmente estudou como perseguir bandidos. É por isso que é assim. O cara era treinado profissionalmente para derrubar pessoas. Agora ele simplesmente faz isso dentro de um cage enquanto Dana White joga bônus para ele. Você não pode piscar sem que Merab dispare do outro lado do octógono. Ele lança golpe só para se aproximar o suficiente e executar uma queda. Dispara, luta, levanta e dispara de novo. Ele não precisa te manter no chão, só precisa tocar nas suas pernas o suficiente para que você tire a luta livre da cabeça. Você não acredita em mim? Deixe-me levá-lo ao UFC na ESPN 11. Merab X Gustavo Lopes. Lopes tinha 65 metros de altura e pesava 61 quilos. Ele teve 11 vitórias, 9 finalizações e 4 derrotas. Ele chegou com apenas 3 dias de aviso para substituir Ryborg e fazer sua estreia no UFC. Ele era um striker agressivo com wrestling sólido, mas naquela noite, ele nem sequer teve a chance de tentar uma única queda. Passou a maior parte da luta se defendendo enquanto Merab conseguia 13 quedas, estabelecendo um recorde. Ele deu ao garoto Lopes as boas-vindas calorosas às grandes ligas. Quer dizer o que vocês esperavam? Merab é uma máquina de cardio que aplica quedas como um personagem spammer de wrestling no UFC 4. Lopes tinha mãos pesadas e uma base forte, mas Merab transformou essa base em ovos mexidos. Assim que Merab tentou a primeira queda, Lopes soube que seria uma noite longa. Mesmo quando conseguia se levantar, estava ainda mais afundado nas areias movediças. Merab conseguiu 13 quedas bem-sucedidas e outras 10 tentativas que forçaram scrambles. Cada vez que Lopes pensava que podia respirar por um segundo, Merab voltava para cima dele. No terceiro round, Lopes parecia preso dentro de uma máquina de lavar do tamanho da Geórgia. Enxaguar, derrubar, repetir o ritmo. Sabe aquele lag que você sente nos videogames online quando seus movimentos não são registrados direito? É assim que é lutar contra Merab. Suas combinações ficam fora de sincronia, seu ritmo se quebra. Merab luta como se tivesse uma conexão com 0 de ping e você estivesse no Wi-Fi de um hotel. Ele quebra completamente o ritmo de seus oponentes. Se o seu plano é sentir o ritmo, boa sorte, amigo. Deixe-me te levar ao UFC 278. Merab Dvalishvili contra José Aldo. Aldo, com 1,70 m de altura e 61 quilos, continuava sendo uma ameaça legítima. Com 31 vitórias, 18 finalizações, 7 derrotas e 90% de defesa contra quedas, ele chegava com uma sequência de 3 vitórias sobre Rob Font, Pedro Munhoz e Chito Vera, um ex-campeão do UFC com 9 defesas de título. O Rei do Rio é um dos strikers mais refinados da história. Sem mencionar sua defesa de quedas de elite, um franco atirador do Muay Thai com chutes baixos nucleares, combinações limpas e um movimento de cabeça mais suave
suave que o whisky do Conor. Mas nada disso importou para Merab. No primeiro round, ele simplesmente se manteve em movimento. Nem sequer conectava golpes potentes. No segundo round, só lançava fintas e mudava de nível como uma criança de 5 anos depois de uma overdose de açúcar. E o terceiro foi uma coleção de entradas no clinch, fintas com os pés e quedas falsas. Aldo estava confuso, frustrado e superado. Provavelmente até sentiu saudade dos seus dias na US. Merab lhe negou o espaço, o ritmo e a oportunidade de lançar as combinações que Aldo aperfeiçoou durante 2 décadas. Aldo não conseguiu encontrar um único golpe limpo em toda a luta. A pressão constante. Você já tentou espantar uma mosca que não para de pousar em você durante 15 minutos? Agora, imagine que essa mosca é uma máquina de cardio giana, com punhos de tijolo, mandíbula de titânio e uma vingança pessoal contra os seus pulmões. Merab recebe dano como se fosse parte do aquecimento. Ele te arrasta, te acerta jabs, te lança joelhadas, tudo isso com um sorriso no rosto. Você pode ter uma defesa de queda perfeita, poder de nocaute e um abdômen esculpido pelo próprio Thor. Não importa. Merab faz seu plano de luta parecer pior do que o grupo de WhatsApp de amigos planejando o encontro na casa dos 20. Agora, deixe-me levá-lo ao UFC Vegas 25. Merab Dvalishvili sees Cody Stamann. Cody tinha 19 vitórias, 6 finalizações e 3 derrotas. Com uma altura de 1,68 m e um peso de 61 quilos, ele contava com uma base sólida de wrestling, bom boxe e durabilidade. No papel, Cody era um pesadelo de confronto para Merab, mas na prática foi um assalto de cardio de 15 minutos. Ele foi bem no primeiro round, até que Merab decidiu descarregar clinch com joelhadas, pressão contra a grade e jabs precisos como um atirador de elite. E mesmo quando Cody acertava, Merab agia como se estivesse fazendo sparring com uma criança pequena. Cody entrou no octógono construído como um tanque, mas acabou sendo sacudido como um boneco de treino. Na terceira rodada, Cody parecia que só queria ir para casa, como eu faço quando a ansiedade social ataca. Mas infelizmente para Cody e todos os oponentes de Merab, ainda não acabou. Até acabar, Merab rouba rodadas. Mesmo quando seus oponentes estão prestes a finalizá-lo, ele ressuscita no meio do nocaute. Existem certos lutadores que, por algum motivo, parecem simplesmente reiniciar quando são atingidos. Merab é uma delas. É como se ele se alimentasse do caos, mas isso veremos no próximo tópico. Por enquanto, deixe-me levá-lo ao UFC 266. Merab Dvalishvili contra Marlon Moraes. Moraes tinha 1,68 metros de altura e pesava 61 quilos. Ele tinha 23 vitórias, 16 finalizações e 8 derrotas. Era conhecido por seu golpeio explosivo. Na verdade, alguns anos antes, ele havia acertado uma joelhada brutal digna de destaque em Aljamain Sterling. Moraes podia terminar uma luta a qualquer momento, e por um instante parecia que isso estava prestes a acontecer. Ele acertou uma combinação limpa e derrubou Merab com força. O árbitro Keith Peterson já estava praticamente pulando para interromper a luta quando Merab basicamente disse: "Não, cara, ainda estou aqui." De alguma forma, Merab se recuperou, ficou de pé, jogou Marlon de cabeça no chão e começou a lançar mais cotoveladas do que The Rock em uma luta livre. No final do round, Merab fez parecer que ele havia dominado desde o início. Foi um tipo diferente de virada. O público e os comentaristas estavam confusos. Era como se Merab simplesmente tivesse reiniciado no meio da luta. Naquela noite, ele mostrou que acertá-lo uma vez não é suficiente. Igual aquele amigo que te diz: "Vamos sair só pra uma cervejinha", e acaba contigo às 4 da manhã numa festa que ninguém lembra como começou. Ele se alimenta do caos. Ok, sejamos honestos. Merab luta como se tivesse crescido com 5 irmãos em casa, e tudo o que faziam era brigar entre si o dia inteiro. Ele tem aquela vibe meio maluca que te deixa nervoso porque parece que está curtindo cada segundo do caos. Você já viu Rocky 4? Aquele em que o Rocky treina para lutar contra o Ivan Drago correndo na neve. Foi literalmente isso que Merab fez quando criança para entrar em forma. Enquanto tentava matar a aula de educação física, meu amigo já estava nas montanhas fazendo circuitos. Deixe-me levá-lo ao UFC Fight Night 128. Merab Dvalishvili contra Rick Simon. Rick pesava 61 quilos, tinha 1,68 metros de altura, tinha 12 vitórias, 8 finalizações e apenas uma derrota. Além disso, ele vinha de uma sequência de 5 vitórias consecutivas. Rick também era um grappler poderoso e uma máquina de cardio, então estava pronto para a guerra em sua estreia no UFC. E realmente foi. O que veio depois foi um dos scrambles mais confusos, exaustivos e estranhos que já vimos. Merab superou Rick na luta agarrada e depois Rick o pegou. Merab, completamente apagado, desmaiou em pé e ainda assim continuava tentando lutar no modo automático até que o gongo soou. Não acho que ele soubesse exatamente onde estava, mas seus instintos se ativaram mais forte do que quando você se levanta do banquinho depois de meia hora bebendo no bar. Rick conquistou uma vitória controversa por finalização técnica via guilhotina, justamente quando soou o gongo final. Mas você está louco se acha que Merab bateu ou que ele sequer estava inconsciente? Agora veja este próximo vídeo.